Olá, começando mais um Falando de Saúde. Hoje o entrevistado será o Dr. José Haddad. Vamos falar sobre pós-menopausa, cansaço, estresse, enfim, tudo aquilo que atrapalha a vida, do ser humano moderno hoje. Dr. José Haddad, como vai? Bem, muito obrigado por ter me convidado. Doutor, é verdade que essas coisas atrapalham mesmo a vida das pessoas? Bastante. O estresse de hoje em dia faz com que as pessoas tenham um cansaço geral, tanto físico quanto mental. Então, o que acontece? As pessoas pós-menopausa, normalmente, não digo tanto com pacientes jovens de 35, que também pode ter sofrido uma esterectomia ou uma intervenção, mas ao normal, vamos dizer assim, o comum das pessoas, acima de 45, 50 anos em diante, principalmente acima de 50 anos, o pós-menopausa, em que a mulher muitas vezes não tem a recuperação das suas forças. Sim. E muitas vezes ela sente que está murchando, ela está sentindo que ela não está rendendo. Ela come bem, dorme bem, se cuida, fica linda, maravilhosa, mas... Está desligada a tomada. Está desligada a tomada. Não tem energia, não tem Sim. força. Então, começa a ter pequenos lapsos de memória, começa a ter desânimo, tem uma diminuição da atividade familiar, não consegue coordenar aquilo com harmonia. Mau humor, né, doutor? Mau humor, irritabilidade ou apatia, né? E isso muitas vezes é um quadro que pode estar envolvido com a falta de hormônios. Sim, pode. Não é obrigatório dar hormônios femininos ou masculinos para todas as pessoas só pelo número do exame laboratorial. Não. A gente tem que tratar a reposição conforme cada caso. Sim. Tem pessoas que precisam de hormônios, outros não. Mas não é pelo exame, é o que a pessoa relata. Outras pessoas muitas vezes podem ter um quadro depressivo. Então muitas vezes não é os hormônios fabricados na tireoide, na testosterona, o estrogênio, né? Então no caso não é hormônio, aí é a serotonina ou os hormônios que vão dar o up cerebral. Então muitas vezes pode estar entrando dentro de um quadro depressivo. Sim. Sem perceber. E muitas vezes a pessoa associa que a depressão seja aquele que chora, não sei o que, está depressivo, está cabeça baixa. Não. A gente pode estar conversando aqui, etc., e um de nós dois termos Sim. depressão. Então, isso também pode ocorrer. E podemos ter outras afecções que também podem estar embutidas nisso ou concomitantes, né? Podem estar paralelas a isso. E isso tem como orientar e tratar. Doutor, eu observo também que tanto o homem quanto a mulher, quando ele tem uma determinada idade, as vitaminas, acabam sendo reduzidas. Quer dizer, você se alimenta normal, mas o próprio organismo não absorve. Isso é comum também, doutor? Muito frequente. As vitaminas, elas têm uma gama enorme. Tudo que nos nutre é vitamina. Tá? Então, vitaminas da vida, as aminas da vida. Então, a vitamina é isso. Sim. Então, nada mais é do que os elementos que fazem parte de nós e faz parte da vida da célula. Sim. Faz com que a célula viva. Agora, as vitaminas comuns do complexo B, vitamina C, vitamina D, vitaminas dos diversos elementos, tá? Vitamina B12, são elementos necessários, porém, tem que dar na dosagem certa. Sim. Não pode afogar o motor, não pode afogar a pessoa com excesso de vitaminas, mas também não deve faltar. Existem proporções adequadas para cada organismo, não Sim. é tudo. As receitas não são iguais, Sim. elas têm uma sequência. Então, isso pode ser medido nas pessoas de uma forma adequada, de acordo com a atividade Sim. ou a demanda que a pessoa tem, se ela vai precisar mais de um peptídeo, que é uma parte de uma proteína, e a própria pessoa conjuga aquilo e começa a ter mais força, mais disposição. Isso ocorre bastante e ajuda as pessoas. Doutor, eu tenho lido vários artigos, sobre os medicamentos que hoje está super na moda, os medicamentos manipulados. O doutor é a favor disso? Sim, olha só, os manipulados são medicações que são adequadas de acordo com cada pessoa. Sim. A gente vai verificar se tem uma boa filtração renal, se ela tem um fígado adequado, a gente vai adequar aquilo. E também, muitas vezes, nós podemos associar e facilitar também. Tem pacientes que você pode soltar mais medicações. Tem pacientes que você tem que segurar. Sim. Então depende de cada caso. As medicações de manipulação, elas são excelentes, todas. Mas é necessário uma adequação. Tem medicamentos que eu gosto também de dar o pronto. Sim. Então depende do que a pessoa precise.
pode ser manipulado ou usado pronto. Doutor, por isso que é muito importante agendar uma consulta, fazer os exames, porque cada caso é um caso, né, doutora Haddad? Sem dúvida, cada caso é um caso, é necessário a gente dosar e orientar as pessoas não ficarem perdidas. Quando usar por pouco tempo, ou com médio tempo, ou a longo prazo uso contínuo, a gente vai orientar. Doutor, o doutor hoje, né, é super citado aí em acompanhar pessoas e fazer com que elas permaneçam jovens, né? Que é o sonho de todo ser humano, né, doutor? A partir de que idade o homem e a mulher ele deve procurar ajuda médica para fazer com que ele se torne jovem por mais tempo? A fonte da juventude, que todo mundo fica procurando, né? O elixir da vida, né? Exato, da juventude. Sim. As pessoas procuram de diversas formas, tá? A maior média deles são realmente pessoas acima de 50 anos, que já batalhou bastante. Sim. E muitas vezes estão valorizando cada passo que a gente dá. Agora, isso tudo é necessário um bom senso. Sim. A melhor forma que eu aconselho sempre a pessoa ter um bom senso de alimentação, Sim. cuidados, Sim. adequação. Sim. Pode-se comer adequadamente aquilo que não faz mal para ela. Sim. Tem alimentos que vai fazer mal para mim. Tem outros alimentos que não vai fazer mal, vai fazer bem para você. Verdade. Então tem que ser adequado. Então muitas vezes as pessoas ficam achando que o limão é gostoso e aquilo limpa tudo e etc. Não é bem assim. Existem contraindicações de uso de limão, seja na salada, seja num suco, etc. Para alguns tipos de pessoas, com alguns tipos de afecções e doenças. E outros não. O mamão, por exemplo, tem aparecido com bastante frequência. Muitas pessoas têm um quadro depressivo, leve ou moderado, tem uma diminuição da atividade intestinal, o intestino vai ressecando, a pessoa passa 2, 3, 4 dias sem ter uma evacuação adequada, consequentemente, precisa usar alguma coisa para fazer o intestino funcionar. Sim. O que eles vão comer primeiro? Mamão. Mamão. E o que acontece se a pessoa tiver uma deficiência de enzimas hepáticas e não converge a vitamina A, quer dizer, não absorve, né? Absorve e dá baixa. Sim. Ela vai ter uma beta-carotenose, quer dizer, Uau. um excesso de vitamina A. Então tem pessoas que chegam para nós e eu registro isso. Eu vejo as mãos da pessoa, o rosto, ela é quase laranja, Nossa. da cor do mamão. Por Sim. quê? Porque ela não tem fígado para eliminar isso. Então muitas vezes o excesso até de um mamão, por exemplo, tem gente que toma mamão papaya toda manhã. Ela está amarela, está ficando doente. Sim. Então o que a vitamina A pode combater o câncer contra os Sim. radicais livres, Sim. ela pode também provocar o câncer. Então você veja que tudo tem que ser equilibrado e cuidado, né? Então até o mamão é bom usar tudo, mas nada em excesso e não pode deixar faltar. Por isso, né, doutor, que a gente sempre ressalta aqui a importância da consulta médica, mas é a consulta pessoalmente, né, doutor? E lá no médico mesmo, não é pela internet, né? Não é pela internet nem por só nas entrevistas, tem que ser pessoalmente para poder orientar. Aqui é apenas uma conversa. Exatamente. Doutor José Haddad, muito obrigada, né? Quantas informações preciosas, né? Eu estou aqui pensando aqui quantas coisas que eu vou ter que mudar na minha vida a partir de hoje, hein, doutor, depois dessa entrevista, tá? Muito obrigada e que em breve o doutor possa estar aqui novamente. Muito obrigado, faz favor, um prazer. E a vocês que nos acompanharam, mas falando de saúde, quanta informação, né? Estresse e pós-menopausa, quanto prejuízo causa no ser humano, principalmente quando ele foge do médico. Ficou com dúvidas ainda? Com certeza ficou, né? Agenda uma consulta com o Dr. José Haddad. Obrigada pela tua companhia e até o próximo.